respondendo às perguntas de dois bolsominions, que eu acho que não deveria nem responder, que bolsominho nem gente é. Mas, para não falarem que eu sou radical, eu vou responder. Eles me perguntaram, é, quem matou mais, o nazismo ou o comunismo? Eu respondo para eles, como que o comunismo teria matado muito mais do que o nazismo se o comunismo nunca existiu? Por quê? Primeiro ponto, se o comunismo tivesse existido, o capitalismo não existiria mais. Porque, segundo o principal autor da teoria, os principais autores da teoria comunista, o comunismo seria a superação total do capitalismo. Ou seja, não existiria países capitalistas. Primeiro ponto. Segundo ponto, não existiria Estado. Terceiro ponto, se não existe Estado, não existe propriedade estatal. A propriedade seria coletiva. E como seria o governo? O governo da coletividade. Seria uma sociedade que não teria desemprego e nem teria esses vínculos entre patrões e empregados. Todos seriam dono de tudo, todas as empresas. Ou seja, todos seria uma sociedade cooperativa, uma grande cooperativa global em que todos os trabalhadores teriam vez e voz, a mesma voz e a mesma vez nas decisões políticas. Não teria representação política. O próprio trabalhador seria o seu representante, se autorrepresentaria. O Estado não existiria mais. Então, quando eu falo que bolsonarista não pensa, é simplesmente porque não lê. O comunismo não seria como o capitalismo. O comunismo não teria Estado. Portanto, o comunismo nunca existiu na face da Terra. Colocar pobre em orçamento não é coisa de comunista. Coloca filho de patrão, filho de empregado estudar na mesma faculdade do filho do patrão, isso não é coisa de comunista. E os ditos países socialistas mataram sim, porque participaram de mais guerras. Ou vocês acham que numa guerra você tem que render o inimigo com flores? É com bala mesmo, devido ao fato. E a grande maioria das ditas vítimas do socialismo real foram nazistas. O Exército Vermelho adorava matar nazista. Foi graças ao Exército Vermelho que provou que o Hitler era possível ser contido. Mas, como que é a pergunta, o comunismo matou mais do que o nazismo? Quem matou mais, o nazismo ou o comunismo? O nazismo existiu, o comunismo não existiu. Então, não pode-se dizer que o comunismo matou muito mais do que o nazismo, pelo simples fato que o comunismo nunca existiu. Ou alguém acha que os trabalhadores tomaram o poder do mundo? A burguesia acabou. O Estado acabou. Todo mundo virou governante do mundo inteiro? Não, né? Então, pare de falar em comunismo. O comunismo só existe daquilo que vocês interpretam como comunismo, só existiu no mundo imaginário da Terra plana, que vocês, bolsominions, acreditam, porque vocês são desprovidos de capacidade intelectual, e além de moral, de passagem. Então, o que eu falo? O nazismo, porque se o comunismo nunca existiu, não passou de uma teoria, então como que uma teoria iria matar alguém se essa teoria nunca foi colocada em prática? Nem o socialismo defendido por Marx foi colocado em prática. Quem fez as revoluções socialistas? Intelectuais conhecedores
da filosofia marxiniana. Não foram os trabalhadores que se uniram e fizeram uma revolução armada e tomaram o poder. Então, não se pode falar nem em socialismo marxista clássico. Lembrando que tem mais de 200 mil interpretações de socialismo. Eu sei, Bolsonaro, que na cabeça limitada de poucos neurônios que vocês têm, é difícil compreender isso. Karl Marx e o Friedrich Engels não foram os únicos a teorizar sobre o socialismo. Existiu mais de 200 mil interpretações de socialismo, entre teoria e prática. Sendo que alguns não são nem revolucionários que vocês querem saber. A social-democracia é a versão paz e amor de uma tentativa de integração dos trabalhadores dentro do sistema para modificar o sistema. O trabalhismo, que também pode ser classificado como social-democrata, também tem essa vertente. Não é. Esquerda não é homogênea, como vocês imaginam, não. Por exemplo, só de duas vertentes, o marxismo e o anarcocomunismo. Tem divergência? Você pega um anarcocomunismo, fala assim, o Karl Marx é ingênuo, o Estado nunca iria trabalhar a favor dos trabalhadores, o Estado é burguês, tem que pegar e destruir as instituições estatais, inclusive as igrejas, no caso do anarcocomunismo, defende a extinção até das igrejas. Pelo menos nos períodos mais áureos do anarcocomunismo, até a questão das igrejas, eles defendiam a instituição, porque a igreja é o que alguns, inclusive liberais, falavam, o próprio Napoleão Bonaparte falava. A igreja é um elemento que manipula o pobre para não matar o rico. Ou seja, a ideia do anarcocomunismo é que deveria acabar com todas as instituições burguesas. E para a ideia dos anarquistas, inclusive, até a religião é uma instituição burguesa e deveria acabar. Já o marxismo não necessariamente defendia a extinção da igreja, apenas dizia que as pessoas não deveriam ser alienadas, poderiam até ter uma crença, mas essa crença não deveria alienar a pessoa. A pessoa tem que pensar pela própria cabeça, não pela cabeça dos outros. É uma dessas distinções. Ou seja, pare com essa papagaiada. Quem matou mais, o nazismo ou o comunismo? Se o comunismo nunca existiu, o comunismo é isso que eu falei para vocês. Se o comunismo nunca existiu, me dizem aí, como que o comunismo matou mais que o nazismo se ele não existiu? O comunismo só passou de uma teoria. Qualquer dia desse eu vou fazer uma live falando do porquê o comunismo só não passou de uma teoria, devido principalmente aos problemas do capitalismo. Se não resolvemos os problemas do capitalismo, como que nós podemos pensar em socialismo, comunismo? É isso. O nazismo matou mais pelo simples fato que se o comunismo nunca existiu, então como que ele teria matado mais do que o nazismo? E detalhe, o dito socialismo matou, mas ele não matou. E sim, tinha campo de concentração, e matou racista. A União Soviética foi o primeiro país a decretar pena de morte para racista. Nazista, eles adoravam matar. Né? Matavam até rindo. Vocês querem saber?
Ou seja, eles participaram de N guerras, inclusive entre eles, porque para formar a União Soviética foi necessário que Stalin invadisse outros países e tomasse o poder nesses países, e formou-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, sendo assim, eles participaram de mais guerras, inclusive guerras internas, e então isso conclui que sim, matou mais do que o socialismo real matou mais do que o nazismo, mas por esse detalhe, porque participou de várias guerras, inclusive guerras internas, que teve na Alemanha, só que na Alemanha, tão somente na Alemanha. A, a, a União Soviética era composta de 15 países que foram com Stalin foram anexados. Começou jornada revolucionária em que Stalin invadia um país, tomava o poder e colocava alguém do seu interesse naquele país, e formou-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É isso. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que assistiram essa live. Hay que no reza, pero sin perder la ternura jamás. Hasta la vida siempre hacer a revolução, que no nosso caso é uma revolução em prol da educação de qualidade para finalmente nos libertarmos do bolsonarismo, já que nos libertamos do Bolsonaro.